Ressonância. O fenômeno da ressonância ocorre quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Com essa energia, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Pessoal, é o seguinte, imagina que toda a estrutura ou todo o sistema físico já oscila, já vibra numa determinada frequência ou em várias frequências. São chamadas de frequências naturais de vibração. Se você colocar um pouco mais de energia nesse sistema, na mesma frequência de uma frequência natural, através de ondas, por exemplo, o sistema pode entrar em ressonância com essas ondas que estão chegando até ele. E com isso, aumentar a sua amplitude cada vez mais. Exemplo clássico disso é aqui, ó, a criança no balanço, a mãe dá um pequeno toque, né, coincidindo a frequência do toque com a frequência do balanço, e cada vez a criança vai mais alto. Esse aqui, se você tomar cuidado, não tem problema nenhum. O problema é quando acontece com uma estrutura, tipo essa ponte Tacoma Narrows, Estados Unidos. Ela entrou em colapso em 7 de novembro de 1940. Ao que tudo indica, um vento leve acabou causando uma ressonância nessa ponte. Ela começou a vibrar até romper os cabos de sustentação. Lembre-se que essa aqui é uma ponte pêncil, então não é só a estrutura que vibra, tá? Os próprios cabos, eles vibram também, eles têm uma elasticidade, são feitos de aço. Então eles também entraram em ressonância com o vento. Essa estrutura aqui não suportou a ressonância e ruiu, entrou em colapso. Mas agora eu preciso falar sobre um erro conceitual muito comum, até mesmo em material didático, até mesmo em livros. Olha só. O aquecimento da água no micro-ondas não se dá por ressonância. As frequências naturais de vibração da água são muito altas. Elas acontecem acima de 1 terahertz. 1 tera é 10 elevado a 12. 1 terahertz é 10 elevado a 12 hertz. O aparelho de micro-ondas não é capaz de colocar frequência na água nesse valor tão elevado. Então o micro-ondas não entra em ressonância com a frequência natural das moléculas de água. O que o micro-ondas faz dentro do aparelho é o seguinte, ele coloca ali um campo elétrico que faz a molécula da água se alinhar com esse campo e depois ele inverte o campo. A molécula muda a sua orientação. Então, a molécula da água é polar, ela tem a tendência a se alinhar com o campo elétrico. Ela tem regiões positivas e negativas, né? A molécula polar se alinha com o campo elétrico. O que acontece? Quando você inverte o campo, a molécula inverte a sua orientação também. E aí ela acaba dando, entre aspas, uma raspada, uma esbarrada na molécula que está ao lado dela. Então, esse monte de molécula invertendo seu sentido o tempo todo, acaba uma interagindo com a outra, esbarrando, entre aspas, uma na outra, e com isso, raspando uma na outra, aumentando a temperatura da água dentro do material que você quer esquentar. Seja apenas um copo de água, ou seja um alimento que tem água na sua composição. Então, na verdade, isso aí chama-se aquecimento dielétrico, tá? É devido à orientação da molécula da água com o campo elétrico, não tem nada a ver com ressonância. Então, lembrando a você o seguinte, dentro de um micro-ondas, a água não é aquecida por ressonância, ok? Galera, eu vou falar agora sobre um assunto muito interessante, é interferência de ondas. Ondas bidimensionais com fontes em fase, ou seja, fontes que emitem onda com cada pulso de onda em fase, inicialmente com a outra fonte. Então, por exemplo, você tem aqui, sei lá, uma fonte F1 e aqui uma fonte F2, as duas em fase. Então, inicialmente, por exemplo, se essa aqui emite uma crista para cima, a outra também emite no mesmo instante uma crista ali para cima da água, formando uma onda em fase com a outra. Então essas duas fontes em fase, interagindo com a água, aqui, 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 ou seja, emitindo no instante inicial ondas com o mesmo formato e com a mesma orientação, elas podem entrar em interferência. A interferência pode ser de duas maneiras, construtiva ou destrutiva. Construtiva, quando os efeitos da onda em um determinado ponto se somam, aumentando a amplitude resultante naquele ponto. Destrutiva, quando esses efeitos são subtraídos um do outro, né? Diminuindo a amplitude da onda resultante num determinado ponto. Então essa figura aqui que se forma de interferência tem
máximos e mínimos. Tem locais onde ocorre interferência construtiva e pontos onde ocorre interferência destrutiva. Isso aqui são fotos, tá? Da ideia da interferência em vários meios diferentes. Olha só, interferência construtiva, como eu acabei de falar, num determinado ponto, imagine que cheguem duas cristas naquele ponto no mesmo instante. Os efeitos dessas duas cristas vão se somar, colocando aqui, nesse ponto, por exemplo, uma amplitude resultante maior do que a amplitude de cada uma das ondas que chegou lá num determinado encontro. É um encontro de duas cristas, né? Também pode ser um encontro de dois vales. Então você pode ter uma interferência construtiva tanto, digamos assim, para cima quanto para baixo, tá? Interferência destrutiva, quando num ponto chega uma crista e um vale simultaneamente. Esse ponto basicamente não oscilaria muito. A gente pode até falar na prática aqui no ensino médio que ele nem vai oscilar, como eu falei com vocês naquela época que eu ensinei cordas e tubos sonoros. Olha só, colocando aqui, né, em diagrama como o livro mostra, os livros de física eles pegam uma situação do mundo real e colocam na forma de diagrama para ficar mais didático. Então isso aqui é o que você deve olhar e pensar, por exemplo, sobre as ondas na água, tá? Então acontece isso, ó, no livro. Fonte 1 emite crista, vale, crista, vale. Cristas com linha cheia, vales com linhas tracejadas. Fonte 2 também emite crista, vale, crista e por aí vai. Então uma onda completa, né, um comprimento de onda aqui, ó, distância entre duas cristas. Essas ondas, quando se tocarem em determinados pontos, elas vão interagir. Podem criar uma interferência construtiva ou interferência destrutiva. Na verdade, em vários pontos vai acontecer isso, né? Ao longo aqui do local onde essas ondas se propagam, do meio onde elas estão, nós teremos vários pontos com interferências construtivas e interferências destrutivas. Olha lá, pessoal, expandindo a figura, olha que interessante. Essa figura aqui é muito importante, é clássica nos livros de física, tá? Imagina a fonte F1 com suas cristas e vales, tá? Crista, linha cheia, vale, linha tracejada, interagindo com a fonte F2, que está na mesma frequência com ela e em fase com ela, crista, vale, crista, vale. Vamos pegar essa linha central aqui. O que essa linha central na minha figura representa? Ela representa encontros de cristas com cristas ou vales com vales. É uma linha de pontos que estão sofrendo interferência construtiva. Essa linha aqui, que por coincidência está no centro da figura, isso sempre ocorre no centro dessa figura, ela é uma linha ventral. Linha ventral é a linha onde os pontos estão com interferência construtiva. Agora, olha para o lado aqui da direita dessa linha. Ó. Você tem crista com vale. Crista com vale. Interferências destrutivas. Então essa linha aqui é chamada de linha nodal. E o que acontece para a direita dessa linha ventral central, acontece também para a esquerda. E por aí vai. Olha só. Repare essa linha aqui de novo. Ó. Uma linha ventral. Pontos que estão sofrendo interferência construtiva. Olha aí. Encontro de crista, encontro de vale, encontro de crista. E você pode reparar então que nessa figura você tem linhas ventrais, interferência construtiva, linhas nodais, interferência destrutiva. Ok? É só um comentário aqui. Interferência construtiva não é apenas encontro de duas cristas. Pode ser o encontro de dois vales também. Beleza? Então essa figura aqui é uma figura clássica dos livros de física. Não é para você decorar, não é nada disso, mas é só para saber interpretar. Você tem, ó, interferência construtiva, depois destrutiva, construtiva, e isso se repete simetricamente em relação à linha central, que é uma linha ventral, ok? Condição de interferência construtiva. Olha só, quando você tem fontes em fase, ou seja, no instante inicial, elas emitem ondas com a mesma orientação para crista e vale, ou seja, imagine só, uma onda está sendo emitida no instante inicial pela fonte
F1 com a mesma frequência que F2 e com o mesmo jeitão, com a mesma orientação. As duas para cima, por exemplo, no instante inicial, tá? A fonte F1 emite ondas que percorrem uma determinada distância até um determinado ponto P. Simultaneamente, a fonte F2 emite ondas que percorrem uma distância diferente até o ponto P. Essa diferença de percurso ou diferença de caminho cria uma condição de interferência construtiva no ponto P. Lembrando a você que eu estou inicialmente falando sobre fontes com a mesma frequência e em fase. Repare bem, olha só, para o ponto P, no ponto P, um ponto qualquer, tá? Acontecer uma interferência construtiva, é necessário que a diferença de percurso, ou a diferença de caminho, tá? Entre as ondas emitidas pela fonte 1 e a fonte 2, que aqui nesse desenho é D2 menos D1, mas na prática é sempre a maior distância menos a menor distância, ele tem que ser n vezes meio comprimento de onda, n lambda sobre 2. Se a diferença de distância, ou a diferença de percurso, ou a diferença de caminho entre as ondas emitidas por uma fonte e pela outra for n lambda sobre 2, com n par 0, 2, 4 e por aí vai, a interferência nesse ponto será uma interferência construtiva. Ou seja, nesse ponto aqui nós teremos uma soma de amplitudes. Então, olha só, diferença de caminho ou diferença de percurso, n lambda sobre 2, com n número par. Se for n igual a zero, é aquela linha central que eu expliquei anteriormente. Ela tem um número de ordem, um n igual a zero. 2 é a primeira linha de máximos à direita ou à esquerda. 4 é a segunda linha de máximos à direita, à esquerda, etc. Isso aqui vai ser mais explorado com exercícios, tá? Então, para acontecer interferência construtiva nesse ponto, é necessário essa condição, mas com n valendo número par. A interferência destrutiva também é função da diferença de caminho, mas o n tem que ser ímpar. Então, nesse ponto aqui, olha só, para que haja uma interferência destrutiva, você tem ΔD, diferença de percurso ou de caminho, n lambda sobre 2, mas o n tem que valer 1, 3, 5, etc. Então, se isso aqui acontecer, no ponto Q, nós teremos uma interferência destrutiva. Agora, se as fontes estiverem em oposição de fase, ou seja, no instante inicial, as ondas emitidas tiverem orientações opostas, o que vai acontecer? Orientações no eixo Y, tá? Vai acontecer que você vai ter que inverter as condições para interferência construtiva e interferência destrutiva. Então, fontes em oposição de fase, a fórmula continua a mesma, mas o número aqui, n, ele se modifica. Vai ter que ser um número ímpar e, para interferência destrutiva, um número par. Isso aqui não é muito comum ser cobrado em prova não, tá? É mais comum ser cobrado desse jeito, o jeito anterior. Fontes em fase com mesma frequência, ok? Então esse aqui eu coloquei só para aquela pessoa que quer saber um pouco mais, aquela pessoa que tem um interesse mais aprofundado em física e assim, só para lembrar, embora não seja comum cair em concurso ou prova, pode ser que alguém coloque. Então é bom a gente ver todos os casos possíveis, né? Pessoal, a experiência de Young. Para entender melhor a interferência mais com onda luminosa, Thomas Young bolou essa experiência aqui, ou esse experimento. O que ele fez? Ele colocou ondas incidindo numa fenda dupla. Fenda dupla, onde as ondas sofrerão difração. Olha só que interessante. Imagina essa onda aqui, né? Incide nessa fenda dupla e depois, olha só, sofre difração. Esse outro ponto aqui vai trabalhar para nós como se fosse uma outra fonte de onda. Quando eu expliquei para vocês difração, eu mostrei isso acontecendo. Então, olha só, a onda contorna o obstáculo, que aqui no caso é uma fenda, um furo, numa tela muito fininha, né? Um furo bem pequenininho. Então, acontece a difração aqui e essas ondas que contornaram o furo, olha só essa onda azul aqui, por exemplo, azul não, representado com a cor azul, que na verdade a experiência de Young foi feita com luz monocromática, né? Então, se eu fosse desenhar isso aqui
Na realidade teria que ser uma cor só, mas seria pouco didático para vocês entenderem. Então imagina só, essa fonte aqui, esse furo, essa fenda trabalhando como uma fonte, a outra fenda passa a trabalhar após a difração como uma outra fonte. Muito semelhante àquela figura que eu mostrei anteriormente com ondas na água, no meio material. Aqui, pessoal, é luz, é onda eletromagnética, nem necessita meio material para isso aqui acontecer. Aí, olha só, observando as figuras que se formam, eu, você e Thomas Young, nós percebemos o seguinte: tem regiões claras, escuras, claras, intercaladas, formando num anteparo, numa tela onde essa luz é projetada, essa figura geral aqui, que é chamada de franjas de interferência. Então isso aqui são franjas de interferência. As regiões mais claras correspondem a regiões de interferência construtiva. Olha só, acompanhando aqui, interferência construtiva. Na representação mais em escala, é difícil fazer isso, pessoal, mas dá para representar, por exemplo, a região central aqui, ó. Dá para ver que ela acompanha isso, tá? Ok? Essas outras aqui já não estão tão assim, digamos, tão em escala, certinho, igual um desenho geométrico, né? Mas é só para você entender. Essas coisas projetadas no anteparo geram claro, escuro e tal, mas olha que interessante. As intensidades das franjas luminosas elas vão diminuindo com a distância até a região central. Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Mas entenda bem, ó, interpretando o experimento de Young onda atravessando o anteparo com dois furos, tá? Esses dois furos criam difração. Essa difração dá para nós a visão clara de interferência construtiva e interferência destrutiva, e nesse diagrama aqui, a região clara mesmo, iluminada, é a região que corresponde a sucessivas interferências construtivas, e as regiões mais escuras são interferências destrutivas. Só para lembrar, tá? Essas linhas de interferência construtiva são chamadas de linhas ventrais, e essas linhas de interferência destrutiva são linhas nodais. Tá aqui, ó, foto de laboratório. Você tem duas fendas, fonte de luz, projetada atrás da fenda, esse visual aqui, essas franjas de interferência. Aqui com as fendas um pouco mais afastadas, maior número de franjas e vai aumentando, tá? São várias hipóteses aqui estudadas no laboratório, pesquisadas para você ver que atrás da fenda dupla não aparece só dois esquios escuros, não, entendeu? Ou claros. Aparece uma região ali composta por franjas de interferência. E essa é a grande ideia do experimento de Thomas Young. Ele mostra que, primeiro, ocorre difração, devido a duas fendas, depois ocorre interferência. E isso pode ser projetado e a figura estudada. Olha que interessante, ó. A região central do anteparo é a região mais fortemente iluminada. É a região onde acontece a interferência construtiva de intensidade máxima. Intercalada com ela, interferência destrutiva. Outro máximo, porém menos intenso que o primeiro. Depois aqui interferência destrutiva de novo, mais um máximo, etc. Então o que você tem a partir da região central no experimento de Young uma região central bem iluminada e, tanto para a direita quanto para a esquerda, regiões pouco iluminadas e bem iluminadas novamente, se intercalando simetricamente em relação à região central. Bom, olha que interessante. Só para lembrar, a região central é a de máxima intensidade, a intensidade vai diminuindo, ou seja, a região central é mais iluminada e a iluminação vai decrescendo ao longo do anteparo onde você projeta. Aqui, por exemplo, região central mais iluminada, maior intensidade de onda e a iluminação vai decrescendo. Essa primeira figura aqui mostra bem isso, né? Ó, região central bem iluminada, potência, intensidade alta, e as outras regiões centrais, as outras regiões de interferência construtiva, menos intensas, menos iluminadas. Então aqui você teria, ó, região central bem iluminada, a interferência construtiva,
nessa região, interferência destrutiva, aqui uma construtiva de novo, porém menos intensa do que a primeira. E tudo que acontece para a direita também acontece para a esquerda, nesse experimento aqui. Tá legal? Essa figura aqui não é para decorar não, tá, pessoal? Você vai interpretar isso de acordo com os dados do exercício. Tudo isso aqui nós vamos estudar na aula de exercícios que eu vou gravar daqui a pouco. Olha só, cálculo do comprimento de onda utilizada, a luz utilizada na experiência de Young, no experimento de Young. Então, Young, ele bolou uma coisa geométrica, né? Um experimento geométrico com distâncias bem definidas e que, utilizando essas distâncias bem definidas, ele conseguiu calcular o comprimento de onda da luz que incidiu nessas duas fendas, fenda 1 e fenda 2, que você também pode interpretar como uma nova fonte de luz F1 e uma nova fonte de luz F2, uma nova fonte de ondas. Bom, imagina só que a luz atravessa essa fenda e segue esse percurso até o ponto P. Um outro raio de luz atravessa a fenda 2, segue um outro percurso até o ponto P. Existe uma diferença de percurso, uma diferença de distância entre esses dois raios de luz. Essa diferença de distância, ou diferença de percurso, né, ou de caminho óptico, me dá uma condição de estudar aqui uma interferência. Anteriormente, ainda nessa mesma aula, eu falei para você que dependendo da diferença de percurso ou da diferença de distância, nós temos em um determinado ponto interferência construtiva ou interferência negativa. Bom, partindo dessa ideia, mais da análise geométrica do anteparo construído por Thomas Young, ele chegou à conclusão que o comprimento de onda da luz monocromática utilizada nesse experimento poderia ser calculado assim, ó, 2xy sobre nd. X é a distância entre as fendas, y é a distância da região central da luz projetada no anteparo até o determinado ponto onde você está estudando, e n é o número de ordem daquela interferência que ocorre no ponto. Se ali for um ponto de interferência construtiva, esse n pode ser 0, 2, 4, etc. Se ali for uma interferência destrutiva, terá uma franja escura, ou seja, aquele ponto não será iluminado. O número de ordem dele pode ser 1, 3, 5, etc. Número ímpar, né? Esse 0, 2, 4, 1, 3, 5, eu vou explorar a partir de exercícios. Você verá comigo na próxima aula como interpretar isso. Lambda 2xy sobre nd. É um outro comentário. Isso aqui não é tão assim cobrado em prova, tá? Tão cobrado em vestibular, Enem, PISM, etc. Eu estou colocando isso aqui mais para aquela pessoa que vai fazer um concurso com um nível mais elevado de SpaceX, EFON, IME, ITA. Bom, é bom saber todos os casos, inclusive isso aqui que eu estou te mostrando, tá? Quem vai tentar um concurso do nível mais alto, não é legal deixar pedaços da matéria para trás. É bom olhar a matéria toda com detalhes. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.